Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de João, capítulo 17, que está assim. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna. Alguns pensam que a vida eterna é viver para sempre aqui nesta terra. Aliás, foi os sonhos de muitas pessoas que viveram no passado. Queriam o segredo da eterna juventude. Não queriam experimentar a morte, mas queriam viver para sempre. Depois, percebendo que a morte era uma realidade da qual não se pode escapar, alguns pensaram e imaginaram uma vida além, onde os privilégios desta terra poderiam ser ainda usufruídos nesta outra vida ou nessa outra vida. Veja, por exemplo, os faraós, quando morriam, os seus túmulos, as pirâmides, nelas eram inseridas não só o corpo do faraó, mas também todos os seus servos e servas, todos os seus bens, enfim, como se ele ainda fosse servido lá no lugar onde eles imaginavam que ele viveria. Meu amigo, minha amiga, uma ideia muito distorcida de eternidade, daquilo que nos aguarda ali, adiante, após a nossa história se cumprir aqui na face da terra. No entanto, a vida eterna, conforme Jesus nos ensina, é algo que começa aqui e vai continuar lá nos páramos celestiais, na presença do nosso Deus. Começa aqui como? Como é que eu sei que eu tenho a vida eterna? Quando Jesus diz e declara, no versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Ele se refere ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que nós devemos reconhecer e conhecer ao Senhor Deus como o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus. Não há outro Deus. E também a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele mesmo, Jesus, declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém poderia ir ao único Deus verdadeiro, ao seu Pai, se não fosse através dele. Então, meu amigo, minha amiga, aquela velha frase muito conhecida de que todos os caminhos levam a Deus precisa ser repensada, porque só há um caminho para o Senhor. E esse um caminho é o caminho e é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna, portanto, é conhecer a Deus e reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro e também a Jesus Cristo que foi enviado pelo Senhor. Conhecer, portanto, é o verbo-chave dessa declaração a respeito da vida eterna. Conhecer é viver intimamente, em comunhão com Deus e com Cristo Jesus. Conhecer diz respeito não somente a saber a vontade de Deus, mas também a cumprir a vontade de Deus, a guardar a vontade de Deus no seu coração. Até é exatamente isso que Jesus nos ensina no seu último discurso diante dos seus discípulos, porque aquele que guarda os seus mandamentos é exatamente aquele que o ama.
E aquele que guarda os seus mandamentos é exatamente aquele que conhece a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida eterna começa agora, quando você abre o seu coração e você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Quando você, ao aceitá-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, se dispõe todos os dias da sua vida a conhecê-lo mais e mais, a Ele e a seu Pai, que é o único Deus verdadeiro. A vida eterna começa agora, nesse instante. Não é na hora da sua partida para o outro mundo. Muitas pessoas pensam assim: deixa eu aproveitar esta vida, deixa eu aproveitar o que eu tenho que aproveitar e na hora certa eu pensarei nessa escolha que eu devo fazer, se eu vou aceitar ou não Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Na última hora pensarei se aceitarei a religião cristã. Na última hora pensarei se eu serei batizado ou não. Eu quero aproveitar a vida. Eu quero usufruir de tudo aquilo que tenho conquistado, ou quero continuar lutando para conquistar aquilo que eu quero, que eu desejo em meu coração, e depois eu vou pensar nessas coisas. Meu amigo, minha amiga, eu quero lhe dizer uma coisa. Você pode não ter o amanhã. Você pode não ter o dia seguinte. Você não é dono da sua vida. Infelizmente, as pessoas nos dizem que nós somos donos do nosso destino, porque fazemos escolhas, tomamos decisões, enfim, mudamos a direção dos nossos caminhos a qualquer momento, a nosso bel prazer. No entanto, isso não nos garante que teremos uma eternidade de descanso na presença do nosso Deus e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a decisão tem que ser agora, tem que ser nesse momento, porque a vida eterna começa exatamente no instante em que eu entrego a minha vida a Cristo Jesus e declaro que reconheço nele o meu Senhor e Salvador pessoal e passo a ter a disposição de conhecê-lo todos os dias, de conhecer a sua vontade e de fazer a sua vontade. Aí começa a vida eterna e aí então eu sei que jamais, jamais eu me distanciarei do nosso Senhor, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, tome essa decisão, não deixe para amanhã. Tome essa decisão hoje. Entregue o seu coração a Jesus e diga a Ele que você é propriedade dEle. Coloque isso como um propósito na sua vida agora. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa realmente entregar toda a sua vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. Que seja assim em nome dele. Amém.